começar, pessoal? Tudo ok? Pode começar, Siri? Boa noite a todos os internautas que nos acompanham. Com a presença de Deus, iniciaremos a 22ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Marcos Nidealco. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Cristiano Aparecido Braga. Isael Campos Barbosa. Sérgio Ventura. Presente. Sidney de Jesus dos Santos. Presente. Valesca Menezes Garcia. Presente. Valmir Bedona dos Santos. Convido o nobre vereador Antônio Marcos Nidealco para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, senhoras vereadoras e público que nos assiste. Fazer a leitura de um trecho bíblico que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículos 6 ao 13, que diz assim: a oração modelo. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não deixe entrar em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. São palavras do Senhor Jesus. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3º, alíneas A e M, e o artigo 163, inciso 3º do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. A ata da 21ª sessão ordinária realizada no dia 23 de junho de 2021 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Ofícios do Poder Executivo. Ofício 97 de 2021. Face ao requerimento 78 de 2021, de autoria do nobre vereador Antônio Marcos Nidealco, onde solicita a implantação e extensão da ciclovia rodovia Francisco José Iube, entre a rotatória principal da entrada do município até a zona industrial. Informo-lhe que iremos solicitar junto ao governo do Estado. Ofício 98 de 2021, face ao requerimento 79 de 2021, de autoria da nobre vereadora Valesca Menezes Garcia, onde solicita que sejam promovidas campanhas educativas periódicas direcionadas à população sobre descarte irregular de lixo e entulho em vias públicas. Informo-lhe que, de acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Secretaria já está realizando junto ao setor da imprensa a divulgação de ações que inibem esse tipo de prática, oferecendo alternativas para evitar o descarte irregular, e continuaremos realizando a divulgação e publicação nas redes sociais da Prefeitura. Inclusive, será realizada no próximo mês a divulgação da lei aprovada, que oferecerá a possibilidade de moradores locais adotar em uma área pública a fim de zelar por esta, mostrando inclusive locais onde essa parceria entre a Prefeitura e munícipes já ocorre com sucesso. Ofício 99 de 2021. Face a requerimento 80 de 2021, de autoria da nobre vereadora Valesca Menezes Garcia, onde solicita que sejam realizadas feiras de adoção dos animais que hoje se encontram no canil municipal, com o objetivo de reduzir a superlotação atual. Informo-lhe que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente já está tomando as devidas providências. Estão reforçando a equipe do setor de bem-estar animal. Dessa forma, no segundo semestre irá retornar as campanhas de adoção de animais, pois essas exigem um esforço e disponibilidade de colaboradores para a sua realização. Ofício 100 de 2021, face ao requerimento 81 de 2021,
de vossa autoria, onde solicita a instalação de 4 pontos de iluminação pública na rua Joaquim Leite de Andrade, 2 pontos, e rua Humberto Sígulo, 2 pontos, bairro Arco-Íris. Informo-lhe que a solicitação será encaminhada à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo para inclusão no próximo cronograma de instalação de iluminação pública, assim que houver recursos financeiros para esses fins. Ofício 101 de 2021. Face ao requerimento 82 de 2021, de autoria da nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, onde solicita a patrolagem e colocação de cascalho na rua de Videiras, entre os números 100 e 450, bairros Quintas de Pirapora. Informo-lhe que essa benfeitoria no referido bairro já está nas programações para execução assim que possível. Ofício 102 de 2021. Face ao requerimento 83 de 2021, de autoria da nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, onde solicita limpeza e poda das laterais da Estrada da Barra em toda a sua extensão. Informo-lhe que a solicitação será encaminhada à Secretaria de Serviços Públicos para incluir na programação de obras. Ofício 103 de 2021. Face ao requerimento 84 de 2021, de autoria da nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, onde solicita que execute a manutenção da rua Adélia Teixeira de Góes, altura do número 217, no Campo Largo, incluindo a implantação de uma passagem de águas pluviais. Informo-lhe que a solicitação será encaminhada para a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo para estudo de viabilidade. Ofício 104 de 2021. Face ao requerimento 85 de 2021, de autoria da nobre vereador Sidney Jesus dos Santos, onde solicita a reforma da quadra poliesportiva situada na rua João Batista Antunes, Jardim Avenida, bem como a troca de iluminação. Informo-lhe que a solicitação será encaminhada à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo para a elaboração de planilha orçamentária, e assim que houver recursos financeiros para esses fins, essa benfeitoria seja realizada. Ofício 105 de 2021. Excelentíssimo Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e o ensejo e solicito-lhe a retirada do projeto de lei complementar número 13 de 2021, que dispõe sobre a emissão de ruídos sonoros provenientes de escapamentos e ou aparelhos de som portáteis ou instalados em veículos automotores estacionados e da outras providências. Na oportunidade, aproveito para renovar a Vossa Excelência e aos nobres pares meus protestos de estima e consideração. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 28 de 2021, de 22 de junho de 2021. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame de deliberação dessa Egrégia Câmara, o presente projeto de lei que propõe alteração na Lei número 1765 de 2021, de 13 de 5 de 2021, tendo em vista o recebimento de requerimento da empresa de Max Indústria e Comércio de Alimentos LTDA, pleiteando a referida alteração. Importante mencionar que juridicamente as referidas alterações são possíveis, pois trarão maior clareza à legislação em comento, ajustando a terminologia correta da passarela, de móvel para desmontável, bem como o prazo de sua concessão, que deverá acompanhar a concessão de módulo por ela ocupado bem na dilação maior do prazo para desmontagem de sua estrutura, que tecnicamente necessita ser de pelo menos 40 dias. Certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e a aprovação dessa Casa de Leis, submeto à apreciação de Vossa Excelência, nos termos da Lei Orgânica do Município de Salto de Piraporas. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 28 de 2021, de 22 de junho de 2021. Dispõe sobre a alteração da Lei 1765 de 2021, de 13 de 5 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a permitir o uso de espaços sobre a Avenida Agenor Lemes dos Santos, próximo ao número 495, localizado no Distrito Industrial do município, para fins de instalação de passarela de modelo desmontável. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e lhe sanciona e promulga o seguinte. Artigo 1º. A emenda da Lei Municipal 1765, de 13 de maio de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação. Autoriza o Poder Executivo Municipal a permitir o uso de espaços sobre a Avenida Agenor Leme dos Santos, próximo ao número 495, localizado no Distrito Industrial do município para fins de instalação de passarela do modelo desmontável, utilizada para locomoção de funcionários da empresa de Max Indústria de Comércios e Alimentos LTDA.
Artigo 2º. O artigo 2º e o parágrafo único do artigo 4º da Lei Municipal 1765, de 13 de maio de 2021, passam a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º. A permissão prevista nesta lei terá a mesma duração do prazo de concessão do módulo que a empresa Adimax Indústria e Comércios de Alimentos LTDA, ou seja, 99 anos, doravante permissionária e terá natureza gratuita, de modo que toda montagem e manutenção ficarão a cargo da empresa permissionária. Artigo 4º, parágrafo único. Em caso de necessidade de desmontagem da estrutura de passarela, a empresa permissionária deverá ser comunicada com 40 dias de antecedência para que possa comunicar seus colaboradores que utilizam a passarela para locomover-se. Artigo 3º. As demais disposições da Lei Municipal 1765 de 2021 permanecem inalteradas. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 29 de 2021, de 29 de junho de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a fim de ser submetido ao exame de deliberação dessa Egrégia Câmara o presente projeto de lei que propõe a revogação da Lei Complementar número 8 de 2 de 12 de 2020, tendo em vista a necessidade de adequação do Conselho Gestor do Parque Natural Olésio dos Santos de Salto de Pirapora. Importante mencionar que juridicamente a referida revogação é totalmente possível, já que tais alterações pleiteadas servem para atualização da legislação vigente, tendo em vista se tratar da lei desatualizada. Certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e aprovação desta Casa de Lei, submeto à apreciação de Vossa Excelência nos termos da Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora. Salto de Pirapora, 29 de junho de 2021, Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 29 de 2021, de 29 de junho de 2021, dispõe sobre a reestruturação do Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal Olésio dos Santos, CGPNMOS, revoga a Lei Complementar número 8 de 2 de 12 de 2020 e dá outras providências. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e lhe sanciona e promulga o seguinte. Artigo 1º. Fica reestruturado o Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal Olésio dos Santos, órgão colegiado local de composição paritária, com caráter consultivo e de assessoramento da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, cuja função é ser um fórum democrativo de valorização, controle social, discussão, negociação e gestão da unidade de conservação, incluída a sua zona de amortecimento ou área circundante, para tratar de questões sociais, econômicas, culturais e ambientais que tenham relação com a unidade de conservação. Parágrafo único. O Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal Olésio dos Santos fica subordinado ao Poder Executivo, a fim de que, dispondo da organização administrativa da Prefeitura, possa gerar condições de desenvolvimento e de suas atividades. Artigo 2º. O Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal Olésio dos Santos tem por finalidade, primeiro, conhecer, discutir, propor e divulgar as ações do Parque Natural Municipal Olésio dos Santos, promovendo ampla discussão sobre o seu papel e sua gestão. Segundo, criar câmaras e grupos temáticos para análise e encaminhamento de especificidades do parque. Terceiro, demandar e propor aos órgãos competentes e instituições de pesquisa e de desenvolvimento socioambiental ações que promovam a conservação dos recursos naturais do Parque Natural Olésio dos Santos, sua zona de amortecimento ou área circundante e que visem sustentabilidade social e ambiental, integrando os conhecimentos técnicos, científicos e saberes tradicionais. Quarto, acompanhar pesquisas do Parque Natural Municipal Olésio dos Santos, propondo medidas para conhecimentos gerados contribuam para a integridade do parque e para a sustentabilidade socioambiental. Quinto, demandar e propor ações ou políticas públicas de conservação, proteção, controle, educação ambiental, monitoramento e manejo do Parque Natural Municipal Olésio dos Santos e da zona de amortecimento ou área circundante. Sexto, elaborar plano de ação que contenha cronograma de atividades e mecanismo de avaliação continuada das atividades do Conselho. Sétimo, formalizar suas orientações por meio de recomendações e moções.
as quais também deverão constar nas atas e correspondentes reuniões e serem caminhadas formalmente pelo presidente do Conselho ou conforme estabelecido em seu regimento interno. 8º, identificar os problemas e conflitos, propor soluções, bem como identificar as potencialidades de manejo do Parque Natural Municipal Olésio dos Santos em articulação com os atores sociais envolvidos. 8º. 9º. Acompanhar a elaboração, implementação e revisão do plano de manejo do Parque Natural Municipal Olésio dos Santos. Artigo 3º. O Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal Olésio dos Santos será composto por 10 membros titulares e seus respectivos suplentes. Primeiro, um representante do Executivo Municipal, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Segundo, um representante do Executivo Municipal, Secretaria da Educação. Terceiro, um representante executivo municipal, Secretaria da Esporte, Cultura e Turismo. O quarto é um representante do CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Quinto, um representante da Universidade de Ensino Superior. Sexto, um representante da Escola Estadual. Sétimo, 2 representantes de instituições governamentais estaduais ou autarquias que atuam no âmbito ambiental. 8º, 2 representantes da sociedade ou associações civis organizadas. Parágrafo único. Todos os membros do Conselho deverão ter suplentes. Artigo 4º. O Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal Olésio dos Santos será dirigido por um presidente, por um vice-presidente e um secretário. Parágrafo 1º. A presidência será exercida pelo secretário ou secretária do Meio Ambiente ou por membro por ele indicado. Parágrafo 2º. O vice-presidente e o secretário serão eleitos por seus pares, dentre os membros do Conselho, por maioria dos votos. Artigo 5º. Os membros do Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal Olésio dos Santos terão mandato de 2 anos, por possibilidade de reeleição. Artigo 6º. O Conselho reunir-se-á ordinariamente a cada 3 meses na forma estabelecida em seu regimento interno e em caráter extraordinário, sempre que convocado pelo seu presidente. Artigo 7º. O exercício das funções do membro do Conselho Consultivo do Parque Natural Olésio dos Santos será não remunerado e considerado como prestação de serviços relevantes ao município. Artigo 8º. As reuniões do Conselho serão realizadas com a presença de 50% mais um membros efetivos e ou seus suplentes, sendo o quórum para a instalação da mesma de 6 conselheiros, em primeira chamada, após a segunda chamada, após 30 minutos com os conselheiros presentes. Artigo 9º. Após sua instalação, o Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal Olésio dos Santos elaborará seu plano de ação e regimento interno que deverá ser homologado por decreto do Executivo. Mensagem de justificativa ao projeto de lei número 30 de 2021, de 30 de junho de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a fim de ser submetido ao exame de deliberação dessa egrégia Câmara o presente projeto de lei que visa assegurar o sossego público, bem como a segurança dos cidadãos, além de combater uma das formas de poluição que tem ocorrido com frequência no município de Salto de Pirapora. É crescente no município o movimento de diversas pessoas, sobretudo jovens, que se reúnem em locais públicos, como ruas, para ouvirem músicas em alto som, fazerem uso de bebidas alcoólicas e até mesmo usarem drogas. Os excessos praticados publicamente nessas ocasiões têm desvirtuado o caráter meritório dos movimentos culturais que promovem integração social e lazer aos jovens, além de trazer incômodos aos moradores locais. Dessa forma, direitos individuais ou constantemente feridos. Outra questão, não menos importante, refere-se aos riscos à saúde em decorrência da poluição sonora. A poluição sonora ocorre quando, em determinado ambiente, o som altera a condição normal de audição. Embora ela não se acumule no meio ambiente como outros tipos de poluição, causa vários danos ao corpo e à qualidade de vida das pessoas. Uma forma particularmente maléfica da poluição sonora é aquela proveniente do uso de espaço público, das vias e lagradouros como espaços privados de lazer, quase sempre mais como abuso que mero uso, sem qualquer preocupação e respeito com o próximo.
Quando se colocam aparelhos de som portáteis ou instalados em veículos estacionados no mais alto volume a qualquer hora do dia e da noite. Trata-se de comportamento um tanto inadequado, já que tais práticas acabam por tornar-se polo de atração que desencadeiam aglomerações de pessoas com comportamento um tanto inadequado, ainda mais em se tratado no momento de pandemia em que estamos vivenciando, do qual revela quanto essas pessoas desprezam recomendações e medidas de segurança às demais pessoas e à paz pública. O município já dispõe de legislação a respeito dessa matéria, Lei 1198 de 2007. No entanto, nosso intuito é atualizar e regulamentar com mais afinco o assunto, para combater essas desordens por meio de aplicação de multas, bem como a apreensão dos aparelhos de som e até mesmo dos veículos, nos quais estão instalados os aparelhos utilizados contra o sossego das pessoas, conforme o caso. Destaca-se a Lei de Contravenções Penais, decreto número 3.688 de 41, em seu artigo 42, tipifica a conduta de quem perturba o trabalho ou sossego alheio, com gritaria ou algazarra, assim como abusando em instrumentos sonoros ou sinais acústicos. A Lei número 9.065 de 98, Lei dos Crimes Ambientais, considera crime passível de pena de detenção e multa causar poluição de qualquer natureza em níveis tais resultem ou possam resultar os danos à saúde humana, no artigo 54, em que pesem tais previsões normativas de caráter geral, não pode o município desincumbir-se de seu ônus de estabelecer regras de controle da poluição, nesse caso, a poluição sonora, bem como de proteção e defesa da saúde dos cidadãos, sem olvidar da necessidade de proteção do sossego público. Assim sendo, faz-se urgente a criação em nosso município de meios efetivos de repressão sobre aqueles que promovem desordem, infringindo a lei e causando poluição sonora que agride diretamente os cidadãos. Certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e aprovação desta Casa de Leis. Submeto à apreciação de Vossa Excelência nos termos da Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora. Salto de Pirapora, 30 de junho de 2021, Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 30 de 2021, de 30 de junho de 2021, dispõe sobre a emissão de ruídos sonoros provenientes de escapamentos e ou aparelhos de som portáteis ou instalados em veículos automotores estacionados e da outras providências. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga o seguinte. Artigo 1º. Fica proibida a difusão de sons e ruídos originados por equipamentos e ou aparelhagem de som, através de veículo automotor com volume frequente, excessiva e perturbadora ao sossego e bem-estar público. Parágrafo único. A emissão de som ou ruídos produzidos por veículos automotores devem obedecer, além dos limites dessa lei, as normas expedidas expectativamente do Conselho Nacional de Trânsito, Conselho Nacional do Meio Ambiente e resolução do CONTRAN. Artigo 2º. Os veículos automotores estacionados ou em movimento em vias lagradouros públicos do município e aqueles estacionados em áreas particulares de estacionamento de veículos por meio de guia rebaixada ficam proibidos de emitir ruídos sonoros enquadrados como de alto nível pela legislação vigente mais restritiva, provenientes de aparelhos de som de qualquer natureza e tipo portáteis ou não, especialmente em horário noturno. Parágrafo 1º. Entende-se por aparelhos de som, para fins dessa lei, todos os tipos de aparelho eletroeletrônico, reprodutor, amplificador ou transmissor de sons, sejam eles de rádio, de televisão, de vídeo, de CD, de DVD, de MP3, iPhone, celulares, gravadores, viva-vozes, instrumentos musicais ou semelhados. Parágrafo 2º. Entende-se por vias e lagradouros públicos, para fins dessa lei, a área compreendendo o leito carroçável, o meio-fio, as calçadas, a entrada e saída de veículos nas garagens de todas as áreas destinadas a pedestres, públicas ou privadas. Parágrafo 3º. A condição dos equipamentos aos quais se refere este artigo, por meio de reboque, acomodação no porta-malas ou sobre a carroceria dos veículos, deverá ser feita obrigatoriamente com a proteção de capa acústica, cobrindo integralmente os cones do alto-falante, sob pena de aplicação das sanções previstas nessa lei.
Parágrafo 4º. Aos sábados, domingos e feriados, os equipamentos de som móveis com fins comerciais ou não só poderão ser utilizados após as 11 horas. Parágrafo 5º. A proibição de que trata este artigo se estende aos espaços privados de livre acesso ao público, tais como postos de combustíveis e estacionamentos. Artigo 3º. Os equipamentos e critérios técnicos para medições dos níveis de pressão sonora de que trata o artigo anterior deverão atender a NBR, número 10.151, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, suas atualizações ou alterações. Parágrafo único. O resultado das medições indicados através do equipamento de medição sonora deverá ser registrado pelo profissional responsável pela fiscalização em auto de infração específica, posteriormente convertida em multa que permanecerá acessível aos interessados legitimados, podendo a cópia ser entregue ao infrator ou ser retirada no órgão responsável pela atuação posteriormente. Artigo 4º. Desde que atendam aos limites e demais exigências estabelecidas na legislação municipal vigente, que dispõe sobre medidas de combate à poluição sonora. Não se inclui nas exigências desta lei a utilização de aparelhagem sonora. Primeiro, instalado no habitáculo do veículo com a finalidade de emissão sonora exclusivamente para o seu interior. Segundo, em eventos do calendário oficial ou expressamente autorizados pelo município, desde que façam parte da sua programação. Terceiro, em manifestações religiosas, sindicais, associativas ou políticas, observada a legislação pertinente. Quarto, utilizada a publicidade sonora atendida à legislação específica. Artigo 5º. Fica o município de Salto de Pirapora, através do órgão competente e com observância à legislação pertinente, autorizado a licenciar espaços para a realização dos campeonatos de som automotivo, bem como autorizar eventos assemelhados. Parágrafo 1º. O licenciamento e autorização a que se refere o caput deste artigo só poderão ser concedidos a local em que esteja assegurado devido isolamento acústico ou condições ambientais que assegurem a existência de qualquer perturbação ao sossego público. Parágrafo 2º. Qualquer cidadão que venha a sofrer incômodo decorrente desses eventos poderá formalizar a reclamação ao órgão competente que verificada a procedência de queixa e que, quando comprovada a ilegalidade, promoverá a suspensão imediata do mesmo. Artigo 6º. Fica proibida a emissão de ruídos fora das normas e condições estabelecidas nesta lei, produzidos por escapamentos de veículos automotores. Artigo 7º. Fica estabelecido para os veículos automotores, inclusive os encarroçados, complementados e modificados, nacionais ou importados, limites máximos de ruídos nas proximidades do escapamento, para fins de fiscalização em vias e lagradouros públicos do município de Salto de Pirapora. Parágrafo único. As diretrizes gerais e os limites máximos de emissão de ruídos seguirão as definições previstas na Resolução 418, de 25 de novembro de 2009, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, e suas atualizações. Artigo 8º. Independentemente do nível do ruído medido, o motor ou sistema de escapamento, o sistema de admissão de ar, encapsulamentos, barreiras acústicas e outros componentes do veículo que influenciam diretamente na emissão do ruído deverão ser mantidos conforme a configuração original do fabricante, não apresentando avarias, modificações ou estado avançado de deterioração. Parágrafo 1º. Caso o sistema e componentes de que trata o caput apresentem irregularidades, os veículos estarão sujeitos às mesmas penalidades previstas na presente lei para que ultrapasse os limites de emissão de ruídos. Parágrafo 2º. O sistema de escapamento ou parte dele, instalado pelo fabricante, poderão ser substituídos por sistemas similares, desde que o nível de ruídos não ultrapasse o limite previsto na legislação. Artigo 9º. Os veículos concebidos exclusivamente para aplicação militar, agrícola e competição, tratores, máquinas de terraplanagem, de pavimentação e outros utilização especial, bem como aqueles que são utilizados normalmente para transporte urbano e ou rodoviário, serão dispensados do atendimento das exigências desta lei. Artigo 10º. A Guarda Civil Municipal, bem como os seus agentes conveniados com a Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, terão a responsabilidade, dentro de suas competências, de fiscalizar e de prestar apoio operacional às ações desenvolvidas nas vias e lagradouros públicos.
Parágrafo único. A ação fiscalizatória relativa ao cumprimento do disposto neste artigo poderá ser desenvolvida de ofício, segundo as propriedades estabelecidas em planejamento ou mediante denúncia. Artigo 11º. Considera-se infrator, para os fins dessa lei, o proprietário do veículo em que se encontra instalado o escapamento ou componente emissor de ruídos sonoros acima do permitido. Artigo 12º. A emissão de ruídos fora das normas e condições estabelecidas nessa lei, produzidos por som ou escapamento de veículos automotores, sujeitam a infrator de seguintes sanções. Primeiro, aplicação de multa a caráter ambiental lavrada por agente fiscalizador no valor de 250 UFMs. 250 unidades fiscais do município. O valor será dobrado na primeira reincidência e publicado a partir da segunda reincidência. Entende-se como reincidência o cometido da mesma infração em período inferior a 30 dias uma da outra. Segundo, aplicação de multa, apreensão e ou remoção do veículo para regularização por agentes de trânsito nos casos de hipóteses constantes do Código Brasileiro de Trânsito, CTB, e resoluções, do qual o proprietário do veículo responderá por eventuais custos de remoção e estadia do mesmo. Parágrafo 1º. A penalidade descrita tem caráter ambiental e não exclui eventual aplicação das sanções previstas no Código de Trânsito, por agente credenciado pelo órgão executivo de trânsito competente. Parágrafo 2º. Em caso de descumprimento ou recuso do atendimento da ordem para diminuir o volume de som, adequando-os aos padrões estabelecidos pela legislação, a autoridade municipal responsável poderá, a seu critério e, se possível, fazer a apreensão do aparelho de som, do qual o proprietário do veículo responderá por eventuais custos de remoção e estadias do mesmo. Parágrafo 3º. A apreensão e ou remoção do veículo, de veículos se dará nos casos de hipóteses previstos no Código de Trânsito Brasileiro, por agente de trânsito credenciado pelo órgão executivo competente. Parágrafo 4º. A aplicação das penalidades previstas no caput e das medidas administrativas previstas no parágrafos anteriores não excluem eventual infração penal por desobediência à ordem legal. Artigo 13º. Aos sábados, domingos e feriados, os equipamentos de som móveis como fins comerciais ou não, que forem flagrados em operação antes das 15 horas e após as 22 horas, sofrerão as mesmas sanções previstas no artigo 12º desta lei. 14º. O produto da arrecadação de multas será aplicado em ações em prol da segurança pública do município. Artigo 15º. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei no que couber. Artigo 16º. Esta lei revoga a Lei 1198, de 19 de março de 2007. Artigo 17º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 18º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Matheus Mano de Campos, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa do projeto de lei complementar número 15 de 2021, de 22 de junho de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame de deliberação dessa egrégia Câmara, o presente projeto de lei complementar que visa a alteração da lei complementar número 20 de 94, que disciplina o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora. A partir da emenda constitucional número 19 de 98, que alterou o inciso 14º do artigo 37º da Constituição Federal, houve a expressa proibição da contagem de adicional sobre adicional, assim como adicional sobre outras verbas em gratificações, sob consequência de se dar guarida ao denominado efeito cascata ou repique. Não estando indiferente a essas mudanças tão importantes no nosso ordenado jurídico e legislador municipal, provou a alteração da Lei Orgânica do Município, por intermediário da emenda da Lei Orgânica número 3, de 16 de 9 de 98, para reproduzir a mesma observância no artigo 37 do inciso
14º da Constituição Federal, conforme podemos observar a redação do artigo 9º, inciso 14º da Lei Orgânica do Município. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dos autos do recurso extraordinário número 563/708 e estabeleceu a possibilidade de manutenção de efeito cascata ou repique. Apesar do artigo 2º, inciso 7º do artigo 127 da Lei Complementar Municipal número 20 de 94, terminarem que o adicional por tempo de serviço seja calculado sobre os vencimentos integrais, temos que estas disposições não foram recepcionadas pela redação do artigo 37 do inciso 14º da Constituição Federal ou pelo disposto do artigo 9º, inciso 14º da Lei Orgânica do Município. Pela disposição contida no artigo 2º do parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Lei Federal número 12.376/2010, a lei posterior revoga a lei anterior quando expressamente o declare ou quando seja com ela compatível, dessa forma como existe manifesta incompatibilidade entre os artigos 2º, incisos 7º e 127 da LCM número 20 de 94 em relação ao disposto do artigo 37º, inciso 14º da Constituição Federal número 88 e artigo 9º, inciso 14º da Lei Orgânica do Município. Inviável a manutenção da redação dos artigos 2º, inciso 7º e 127 como se encontram. O pagamento dos adicionais da forma de efeito cascata ou repique, conforme estabelecido nas redações atuais dos artigos 2º, inciso 7º e 127 da Lei Complementar número 20 de 94, devem ser considerados inconstitucionais em relação ao disposto no artigo 37 do inciso 14º da Constituição Federal, ou se reconhecido que os mesmos parecem do vício de ilegalidade frente ao disposto do artigo 9º, inciso 14º da Lei Orgânica do Município. A incompatibilidade soa manifesta quando a análise e redação dos artigos 2º, inciso 7º e 127 LCM número 20 de 94, frente ao disposto do artigo 4º, inciso 8º e 9º da Lei Complementar Municipal 9 de 2010, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do município de Salto de Pirapora. Devido à necessidade de cessação da infração às disposições contidas no artigo 37º do inciso 14º da Constituição Federal e artigo 9º, inciso 14º da Lei Orgânica do Município, assim como harmonização em relação à Lei Complementar Municipal número 9 de 2010 e o risco relevante impacto econômico-financeiro para os cofres públicos sugeridos pela alteração legislativa. Estamos certos de que o presente projeto de lei complementar receberá acolhimento e aprovação dessa Casa de Lei, submeto à apreciação de vossas excelências, nos termos da Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora. Salto de Pirapora, 22 de junho de 2021, Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 15 de 2021, de 22 de junho de 2021. Dispõe acerca de alteração da Lei Complementar número 20 de 94, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora e da outras providências. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, dispõe. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga o seguinte lei complementar. Artigo 1º. A Lei Complementar número 20 de 10 de novembro de 94 passa a figurar com as seguintes alterações. No artigo 2º. O 4º. Cargo. O conjunto indivisível de atribuições específicas com denominação própria, número certo da amplitude de vencimento correspondente, provido e exercido por um titular na forma estabelecida em lei. 7º, vencimento. A retribuição pecuniária básica fixada à lei, paga mensalmente ao funcionário público pelo exercício do cargo correspondente a seu patrão. 7º, A. Remuneração. O vencimento ou salário base acrescido nas vantagens pecuniárias a que o funcionário tenha direito. Artigo 6º. Observe-se o princípio de isonomia do vencimento
para os cargos de atribuições iguais ou assemelhados entre funcionários públicos dos poderes executivo e legislativo, autarquias e fundações públicas municipais, ressalvadas vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Artigo 8º. Os cargos públicos, funções especiais e temporárias serão providos por, parágrafo 2º. Terceiro, o fundamento legal, bem como indicação do patrão de vencimento do cargo. Artigo 31, parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o funcionário será aproveitado em outro cargo, de atribuições e vencimento compatíveis com o anteriormente ocupado. Artigo 34º, parágrafo 1º. Em casos especiais, o juízo do prefeito ou autoridade competente poderá o aposentado reverter ao serviço em outro cargo vago, de igual nível de vencimento, respeitados os requisitos para o provimento do cargo. Artigo 37º. A readaptação será efetiva em cargo de atribuições afins, respeitadas a habilitação exigida e não acarreterá diminuição nem aumento de vencimento. Artigo 45º. O retorno a atividades de funcionários e disponibilidades far-se-á mediante o aproveitamento obrigatório no órgão de origem, em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Artigo 47º. O funcionário ocupante do cargo efetivo poderá ser nomeado para cargo de confiança, perdendo durante o exercício desse cargo o vencimento ou remuneração do cargo eletivo, salvo se optar pelo mesmo. Artigo 55º. A. Promoção. É a movimentação do funcionário do sentido horizontal de uma referência para outra, no âmbito do mesmo padrão de vencimento. Artigo 60. Parágrafo 2º. Sempre que as férias forem concedidas após o estabelecido no artigo 59, a administração pagará em dobro a respectiva remuneração. Artigo 88. O funcionário poderá requerer licença para tratar de interesses particulares sem vencimento e por período não superior a 2 anos. Artigo 102. O vencimento dos cargos do Executivo e da Câmara Municipal, das autarquias e das fundações públicas municipais deverá ser igual, desde que suas atribuições sejam iguais ou assemelhadas. Artigo 103. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Artigo 104. Os acréscimos pecuniários percebidos pelos funcionários públicos não serão computados nem acumulados para fins de concessão e acréscimos ulteriores. Artigo 108. Além do vencimento, poderão ser concedidas ao funcionário as seguintes vantagens. Artigo 114. A gratificação será devida ao servidor enquanto perdurar o efetivo exercício da função, não se incorporando o vencimento. Artigo 117. O funcionário que completar 4 quinquênios do serviço público municipal perceberá a 6ª parte de seu vencimento, ao qual se incorpora automaticamente para todos os efeitos, inclusive para fins de aposentadoria, incluídas as vantagens pessoais. Artigo 127. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% por ano completo de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento. Artigo 2º. Esta lei complementar entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Salto de Pirapora, 22 de junho de 2021, Mateus Manon de Campos, prefeito municipal. Mensagem justificativa referente à emenda modificativa número 2 de 2021 do projeto de lei número 30 de 2021, de 30 de junho de 2021. Senhores vereadores, após a detida análise que o subscritor da presente emenda realizou no texto do projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo, com o devido respeito que trago aos nobres pares dessa Casa de Leis, a razão pela qual foi proposta a alteração que segue abaixo elencada. A correção do horário descrito no artigo 13 do projeto de lei, permitindo que aos sábados, domingos e feriados os equipamentos de som, comerciais ou não, possam ser operacionalizados a partir das 11 horas da manhã, tem
por finalidade se adequar ao artigo 2º do parágrafo 4º deste mesmo projeto, que cita em sua íntegra. Artigo 2º. Parágrafo 4º. Aos sábados, domingos e feriados, os equipamentos de som móveis com fins comerciais ou não só poderão ser utilizados após as 11 horas. Deste modo, justificada a alteração proposta, assina o vereador abaixo nomeado, solicitando os nobres pares a votação e aprovação da presente emenda. Subscrevam-me reiterando meus mais elevados protestos de estima e consideração. Sala das Sessões, 30 de junho de 2021, Sidney de Jesus dos Santos, vereador. Emenda modificativa número 2 de 2021, de 30 de junho de 2021. Modifica o artigo 13º do projeto de lei número 30 de 2021, que dispõe sobre a emissão de ruídos sonoros provenientes de escapamentos e ou aparelhos de som portáteis ou instalados em veículos automotores acionados e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 13 do projeto de lei número 30 de 2021, de 30 de junho de 2021, passa a ter a seguinte redação. Artigo 13. Aos sábados, domingos e feriados, os equipamentos de som móveis com fins comerciais ou não, que forem flagrados em operação antes das 11 e após as 22, sofrerão as mesmas sanções previstas no artigo 12 desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente emenda correrão por as dotações orçamentárias próprias. Salto de Pirapora, 30 de junho de 2021, Sidney de Jesus dos Santos, vereador. Requerimento 91 de 2021. Requer a mesa nos termos regimentais ouvido plenário para propor ao Poder Executivo que, através do setor competente, efetue a reforma dos vestuários e a construção de uma casa para caseiro no Estádio Municipal Vicente Lemos dos Santos, situado na Rua Capitão Jesuíno Cerqueira César, ao lado do Conjunto Aquático Municipal. Justificativa. Diversos usuários do campo de futebol citado têm reclamado junto a este vereador sobre a condição precária dos vestiários e da necessidade de um caseiro para segurança e manutenção do local. Deste modo, requer-se que tal medida seja executada no menor prazo possível. Sala das Sessões, 25 de junho de 2021, Valmir Bedoni dos Santos, vereador. O requerimento de número 091, 2021, de autoria do vereador Valmir Bedoni dos Santos, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 92 de 2021. Requer a mesa, nos termos regimentais ouvido plenário, para propor ao Poder Executivo que, através do setor competente, construa um pequeno galpão para alimentação de times visitantes no Estádio Municipal Ronde de Cavaleiros, bairro Campo Largo. Justificativa. Este é um pedido antigo de todos que usam o espaço, visto que até hoje não existe um lugar apropriado para que a Secretaria de Esportes forneça alimentação aos times visitantes que venham a jogar no estádio. Requeiro que essa medida seja tomada em tempo adequado. Sala das Sessões, 25 de junho de 2021, Valmir Bedoni dos Santos, vereador. O requerimento de número 092, 2021, de autoria do vereador Valmir Bedoni dos Santos, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. Requerimento 93, 2021. Requer a mesa, nos termos regimentais ouvido plenário, solicitar ao Poder Executivo que determine ao setor competente a instalação de 3 pontos de iluminação pública na travessa sem nome situada na estrada vicinal Manuel Sandoval de Souza, altura do número 775. Justificativa. Essa solicitação se faz necessária em função da ameaça e segurança dos moradores, dada a escuridão no local. Tal iluminação amenizará os riscos de assaltos, bem como de acidentes causados por quedas e escorregões durante a noite. Portanto, requer que a medida seja posta em prática no menor tempo hábil possível. Sala das Sessões, 25 de junho de 2021, Clodoaldo Soares de Almeida, Careca do Posto, vereador. O requerimento de número 093, 2021, de minha autoria, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Senhores vereadores, a palavra está livre.
Com a palavra, o excelentíssimo vereador Antônio Marcos de Idealco. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras vereadoras, vereadores, quero parabenizar o vereador Valmir Berdoni pelos 2 requerimentos ali, fazendo para a área de esporte. Parabéns, vereador. Acho que é isso aí mesmo que nós precisamos trabalhar na cidade, né? Olhar um pouco para o esporte, que é de grande valia para nós. Mas a minha palavra aqui, nesse momento, é fazer um retrospecto do que nós trabalhamos nessa primeiro semestre aqui nessa Casa Legislativa. Nós tivemos pouco mais de 93 requerimentos apresentados, pouco mais de quase uns 50 projetos de lei. Os projetos de lei que nós observamos que são os projetos mais técnicos, né? Projetos aí de ajuste dentro do município de algumas leis. E os requerimentos que foram colocados em votação nessa Casa de Leis, cada qual trabalhou dentro de um setor e foi encaminhado para a Prefeitura. Observando algumas respostas do Executivo, eu fico meio que atento para que essas respostas, quando vier o plano plurianual para essa Casa de Leis, que algum dos pedidos venham ser atendidos, tal como o pedido do vereador Valmir de hoje, que é para construção. Isso aí tem que estar dentro dessa peça orçamentária, senão fica difícil se você não tiver isso dentro do orçamento. O que eu quero colocar aqui é que nós tivemos bastante ações, os vereadores, parabenizo a todos porque trabalharam legal, foram bem, a atuação do presidente, parabéns ao presidente dessa casa, conduzindo bem todo o trabalho, aos funcionários que nos atenderam bem, principalmente nós que chegamos novos aqui, né? O pessoal teve uma paciência com a gente, né? Por mais que eu já fui vereador no passado, as coisas vão mudando e vai acontecendo. Mas eu queria ainda despertar um pouco com os vereadores que esse primeiro semestre passou, foi um semestre de a gente semear algumas coisas dentro do município, mas nós discutimos poucas políticas públicas aqui neste lugar em prol da população mesmo, em prol da cidade. Eu falei, os requerimentos foram requerimentos de suma importância, os projetos de lei também, que projeto de lei de ajuste dentro do município tem que fazer mesmo, tem que acontecer, mas é hora de nós começarmos a amadurecer essa ideia para o próximo semestre, para começarmos a discutirmos essas políticas. Como que vai ficar os requerimentos que nós apresentamos, as nossas propostas, proposições que nós levamos aqui para o Executivo. Se nós olharmos na cidade hoje, a cidade está funcionando, pintura de faixas de manutenção da cidade, isso tem que acontecer praticamente todo mês, você tem que estar pintando, porque até com a questão ambiental, a tinta não pode ser mais tinta à base de solvente, ela é à base de água, então você tem que estar trocando todo mês. A manutenção de limpeza da cidade está acontecendo com as coletas de lixo, então isso aí nós estamos observando que a cidade continuou no trilho do que foi o governo passado e o que vem continuando agora. Só que nós precisamos de ver ações dentro do nosso município de grandes obras e realizações. Aprovamos há poucos dias atrás aqui um projeto de lei do empréstimo aí satisfatório para a construção do novo hospital. Então sabemos que provavelmente para esse final de ano ou até para o ano que vem nós já temos a construção do hospital, mas nós não podemos parar somente por aí. Temos muitas ações que foi apresentada aqui pela vereadora Valesca na questão
de proteção animal, né? Do companheiro Braga, que apresentou na área de segurança, mas temos que discutir políticas públicas para as crianças, para os idosos, políticas públicas para a juventude de nossa cidade, que precisa de ser alcançado por projetos aqui dessa Casa de Lei. Projetos da área social também, que precisa de sair grandes projetos dentro da área social, sabendo que é um momento difícil que nós estamos passando referente a essa pandemia. Então, nós observamos que a nossa assistência social está trabalhando com os recursos que tem, está atendendo a população, mas nós precisamos de avançar mais, né? Então, eu quero fazer essa pequena retrospectiva do que nós apresentamos, do que nós fizemos para a população, que eu quero que a população ela venha estar entendendo o nosso trabalho, porque nós desenvolvemos um trabalho aqui. São praticamente mais de 90 requerimentos aqui, solicitando alguma coisa do Executivo, os projetos de lei, alguns que saíram dessa casa, alguns que vieram da Prefeitura. Então, nós conseguimos, com toda a dificuldade desse primeiro semestre, nós conseguimos fechar positivamente. Eu olho como positivo, senhor presidente, a ação da Câmara Municipal do que nós trabalhamos e desenvolvemos até agora, né? Então, minhas palavras ficam nessa aí, que nós aproveitamos esse recesso que nós vamos entrar agora, e dentro desse recesso nós pautamos para ouvirmos mais políticas sociais, né, dentro do município, e que o Executivo continue direcionando a cidade da maneira que está direcionando. A gente está vendo que a cidade parece que está entrando nos trilhos da administração, isso é muito importante, para que nós possamos, quem sabe, no semestre que vem, nós mostrarmos ainda muito mais resultado, né? Executivo fazendo a sua parte, Câmara fazendo a sua parte, né? E a gente vai ter um bom desenvolvimento na nossa cidade, que é esse o objetivo, né? Com um prefeito novo, dinâmico, a gente quer ver acontecer coisas na cidade, quer ver a cidade automaticamente ela ganhar um salto de qualidade, ela fazer jus ao lema que foi colocado, lugar de gente feliz. Então, se é lugar de gente feliz, nós temos a responsabilidade de fazer esse povo lá fora ser feliz mesmo, fazer o povo lá reconhecer e ver que nós estamos trabalhando em prol de uma cidade. Então, essas são as minhas palavras. Projetos de lei que nós apresentamos aí, fica mais um aviso à população, foram mais de 50 projetos de leis, mais de 90 requerimentos, e todos nós trabalhamos aí em prol da nossa cidade, e espero que no próximo semestre nós estejamos aqui com muito mais trabalho, para dar mais trabalho aos funcionários da casa aqui, a Márcia, o Ari, a dona Adriana, o Marcão, a Tarsila, o Francisco. A gente vai dar muito trabalho para vocês ainda, porque com certeza esse início, essa parceria deu certo. E se ela deu certo até aqui, com certeza ela vai ser mais produtiva ainda no próximo semestre. Ok, presidente? Muito obrigado. Senhores vereadores, a palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Requerimento. Nós, vereadores abaixo assinados, solicitamos à mesa, depois de ouvido o plenário, seja submetida em regime de urgência especial ao artigo 137 e seguintes do regimento interno. O projeto de lei 28 de 2021, de 22 de junho de 2021, que dispõe sobre a alteração da lei 1765 de 2021, de 13 de maio de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a permitir o uso de espaço sobre a Avenida Agenor Leme dos Santos, próximo ao número 495, localizado no Distrito Industrial do município para fins de instalação de passarela de modelo desmontável.
O projeto de lei complementar número 15 de 2021, de 22 de junho de 2021, que dispõe acerca da alteração da lei complementar número 20 de 94, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora e da outras providências. O projeto de lei 29 de 2021, do 30 de junho de 2021, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal Alésia dos Santos. Revoga a lei complementar número 8 de 2 de dezembro de 2020 e da outras providências. E o projeto de lei número 30 de 2021, de 30 de junho de 2021, que dispõe sobre a emissão de ruídos sonoros provenientes de equipamentos e ou aparelhos de som portáteis ou instalados em veículos automotores estacionários e da outras providências. Requerimento assinado por 8 vereadores. Sala das Sessões, 30 de junho de 2021. Parecer 47 de 2021 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei número 28 de 2021. Parecer 41 de 2021 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei número 28 de 2021. Projeto de lei número 28 de 2021 de 22 de junho de 2021 dispõe sobre a alteração da lei número 1765 de 2021 de 13 de maio de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a permitir o uso de espaço sobre a Avenida Agenor Lemos dos Santos, próximo ao número 495, localizado no Distrito Industrial do município para fins de instalação de passarela modelo desmontável. O projeto de lei de número 028, 2021 está em discussão. O projeto de lei de número 028, 2021 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. Parecer 53, 2021. O projeto de lei de número 028, 2021 está aprovado. Parecer 53, 2021 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei número 29 de 2021. Parecer 47 de 2021 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei número 29 de 2021. Projeto de lei número 29 de 2021, de 29 de junho de 2021. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal Alésia dos Santos. Revoga a lei complementar número 8 de 2 de dezembro de 2020 e da outras providências. O projeto de lei de número 029, 2021 está em discussão. O projeto de lei de número 029, 2021 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O projeto de lei de número 029, 2021 está aprovado. Parecer 52, 2021 da Comissão de Justiça e Redação favorável à emenda modificativa número 2 de 2021. Parecer 46, 2021 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável à emenda modificativa 2 de 2021. Emenda modificativa 2 de 2021 de 30 de junho de 2021. Modifica o artigo 13º do projeto de lei número 30 de 2021, que dispõe sobre a emissão de ruídos sonoros provenientes de escapamentos e ou aparelhos de som portáteis ou instalados em veículos automotores estacionados e da outras providências. A emenda modificativa de número 002, 2021 está em discussão. A emenda modificativa de número 002, 2021 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. A emenda modificativa de número 002, 2021 está aprovado. Parecer 51 de 2021 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei número 30 de 2021. Parecer 45 de 2021 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei 30 de 2021. Projeto de lei 30 de 2021, de 30 de junho de 2021. Dispõe sobre emissão de ruídos sonoros provenientes de escapamentos ou aparelhos de som portáteis ou instalados em veículos automotores estacionados e da outras providências. O projeto... O projeto de lei de número 030, 2021, com a inclusão da emenda modificativa, está em discussão. O projeto de lei de número 030, 2021, com a inclusão da emenda modificativa, está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar.
projeto de lei do número 030/2021, com a inclusão da emenda modificativa, está aprovado. Parecer 50 de 2021 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei complementar número 15 de 2021. Parecer 44 de 2021 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei complementar número 15 de 2021. Projeto de lei complementar número 15 de 2021 de 22 de junho de 2021. Dispõe acerca de alteração da lei complementar número 20 de 94, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora e da outras providências. O projeto de lei complementar de número 015/2021 está em discussão em primeiro turno. Peço, por favor, uso da palavra, presidente. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Valesca Menezes. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, amigos vereadores e todos que estão acompanhando a sessão. Só para tranquilizar os meus amigos funcionários públicos, quando eu recebi esse projeto hoje, eu fiquei um pouco apreensiva, né? E, obviamente, como funcionária pública e como defensora do servidor público, eu fui averiguar. Então, questionei tanto ao secretário de Negócios Jurídicos quanto a um outro servidor, que é também advogado, né, a respeito dessa situação. E ele explicou para mim as alterações que estão sendo realizadas para não gerar incompatibilidades. Então, assim, não fere de forma alguma os direitos do servidor público e nem traz prejuízos. Se algum servidor público tiver dúvidas, pode me procurar depois que eu explico direitinho. Obrigada. Senhores vereadores, o projeto de lei complementar de número 015/2021 continua em discussão. O projeto de lei complementar de número 015/2021 está em votação nominal em primeiro turno. Antônio Marcos Nidealco. Sim. Cleide Maria Vieira da Silva. Sim. Cristiana Aparecido Braga. Sim. Isael Campos Barbosa. Sim. Sérgio Ventura, sim. Sidney de Jesus dos Santos. Sim. Valesca Menezes Garcia. Sim. Valmir Bedona dos Santos. O projeto de lei complementar de número 015/2021 está aprovado em primeiro turno. O projeto de lei complementar de número 015/2021 está em discussão em segundo turno. Projeto de lei complementar de número 015/2021 está em votação nominal em segundo turno. Antônio Marcos Nidealco. Sim. Cleide Maria Vieira da Silva. Sim. Cristiana Aparecido Braga. Sim. Isael Campos Barbosa. Sim. Sérgio Ventura, sim. Sidney de Jesus dos Santos. Sim. Valesca Menezes Garcia. Sim. Valmir Bedona dos Santos. Projeto de lei complementar de número 015/2021 está aprovado em segundo turno. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, número 2/2021, de 26 de maio de 2021. Altera a redação do inciso 14º do artigo 31, do inciso 12º do artigo 32, ambos da Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora e da outras providências. A proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de número 002/2021 está em discussão em segundo turno. A proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de número 002/2021 está em votação nominal em segundo turno. Antônio Marcos Nidealco. Sim. Cleide Maria Vieira da Silva. Sim. Clodoaldo Soares de Almeida. Sim. Cristiana Aparecido Braga. Sim. Isael Campos Barbosa. Sim. Sérgio Ventura, sim. Sidney de Jesus dos Santos. Sim. Valesca Menezes Garcia. Sim. Valmir Bedona dos Santos. Sim. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de número 002/2021 está aprovado em segundo turno. Parecer 43/2021 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei complementar número 14 de 2021. Parecer 37 de 2021 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei complementar número 14 de 2021. Projeto de lei complementar número 14 de 2021 de 8 de junho de 2021. Revoga a seção 7ª do capítulo 4º e inciso 16º do artigo 156 da lei complementar número 22 de 2007, de 27 de setembro de 2007, da nova redação e da outras providências. O projeto de lei complementar de número 014/2021 está em discussão em primeiro turno. O projeto de lei complementar de número 014/2021 está em votação nominal em primeiro turno.
Antônio Marcos Nidealco. Sim. Cleide Maria Vieira da Silva. Sim. Cristiano Aparecido Braga. Sim. Isael Campos Barbosa. Sim. Sérgio Ventura. Sim. Sidney de Jesus dos Santos. Sim. Valesca Menezes Garcia. Sim. Valmir Bedona dos Santos. Sim. O projeto de lei complementar de número 014/2021 está aprovado em primeiro turno. O projeto de lei complementar de número 014/2021 está em discussão em segundo turno. O projeto de lei complementar de número 014/2021 está em votação nominal em segundo turno. Antônio Marcos Nidealco. Sim. Cleide Maria Vieira da Silva. Sim. Cristiano Aparecido Braga. Sim. Isael Campos Barbosa. Sim. Sérgio Ventura, sim. Sidney de Jesus dos Santos. Sim. Valesca Menezes Garcia. Sim. Valmir Bedona dos Santos. Sim. Projeto de lei complementar de número 014/2021 está aprovado em segundo turno. Parecer 44/2021 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei 23/2021. Parecer número 38/2021 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei número 23/2021. Projeto de lei 23/2021 de 8 de junho de 2021. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Salto de Pirapora e institui o Fundo Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal e da outras providências. O projeto de lei de número 023/2021 está em discussão. Peço a palavra mais uma vez, presidente. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Valesca Menezes. Então, só quero reiterar aqui a importância desse projeto, que vem aí atender um pedido meu, e também aos anseios dos protetores animais, não só os protetores, mas os cuidadores e todos que se identificam com a causa, né? Esse projeto, ele vai ser um aliado em defesa da causa animal, e, através do conselho, os protetores eles poderão participar, eles fazem parte da formação do conselho, e eles poderão deliberar sobre as ações em defesa do bem-estar animal. E, através do fundo, a partir do momento que estiver instituído, né, o fundo poderá receber tanto repasses de pessoas físicas e jurídicas, que vai contribuir bastante com as ações pela causa animal. Então, é um grande avanço aos esforços e aos anseios dos protetores animais. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos que têm me apoiado nessa causa, inclusive a dona Tereza, Maria Tereza Portugal, que é uma pessoa que vem aí há anos lutando, né, pela causa e sempre está me apoiando. Obrigada. Senhores vereadores, o projeto de lei de número 023/2021 continua em discussão. O projeto de lei de número 023/2021 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. O projeto de lei de número 023/2021 está aprovado. Parecer 45/2021 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei número 26/2021. Parecer 39/2021 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei 26/2021. Parecer 14/2021 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social favorável ao projeto de lei 26/2021. Projeto de lei 26/2021 de 15 de junho de 2021. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. O projeto de lei de número 026/2021 está em discussão. O projeto de lei de número 026/2021 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. O projeto de lei de número 026/2021 está aprovado. Parecer 46/2021 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei número 27 de 2021. Parecer 40/2021 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei 27 de 2021. Parecer 15 de 2021 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social favorável ao projeto de lei 27 de 2021. Projeto de lei 27 de 2021, de 21 de junho de 2021. Dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais e da outras providências. O projeto de lei de número 027/2021 está em discussão. O projeto de lei de número 027/2021 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. O projeto de lei de número 027/2021 está aprovado. Parecer 48 de 2021 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei 6/2021, legislativo. Parecer 42 de 2021 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei 6/2021, legislativo.
Parecer 16/2021 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social favorável ao projeto de lei número 6/2021, legislativo. Projeto de lei 6/2021, legislativo de 11 de junho de 2021. Dispõe sobre as diretrizes para as ações de promoção da dignidade menstrual, de conscientização e informação sobre a menstruação no fornecimento de absorventes higiênicos e da outras providências. O projeto de lei de número 006/2021, legislativo, está em discussão. Por favor, peço o uso da palavra. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Valesca Venezes Garcia. Bom, gente, embora esse tema, né, menstruação, faça parte, né, um processo natural de todas as mulheres, existe muito tabu ainda a respeito dessa questão, né? E todas as mulheres que já passaram por isso, sabem qual é a dificuldade, mesmo quem tem uma estrutura financeira, né, tem uma estrutura familiar, para enfrentar essa questão. Quando eu vi esse tema, pobreza menstrual, causou uma surpresa, porque eu nunca me atentei, nunca vi por esse prisma. Então, eu fui procurar essas informações, até mesmo porque depois eu me interessei em apresentar o projeto, e segundo alguns estudos, tem estudos da ONU também a nível mundial, mas dentro do Brasil tem um estudo da Unicef, que ele fala que 731 mil pessoas não têm acesso a saneamento básico essencial, nessa questão da pobreza menstrual. E mais de 4 milhões não têm acesso a produtos de higiene. Parece absurdo, mas é real. E isso afeta muito as meninas e mulheres em situações de vulnerabilidade. Muitas deixam de comparecer à escola, ao trabalho, não conseguem sair de casa por falta de absorvente. E a ideia desse projeto é realmente promover ações que tragam informações, através de cartilhas, palestras, enfim, para as meninas, que muitas delas não têm essa informação dentro de casa, elas passam por esse processo sozinhas, não têm essa informação, e também fornecer absorvente para o público, em situação de vulnerabilidade. É uma ação que esse projeto eu já alinhei com o Matheus, ele é a favor do projeto. É um projeto também que já vem da Secretaria de Estado, já estão promovendo essas ações a respeito disso. Inclusive, nós estamos formando aqui o secretariado do PSDB Mulher em Salto Pirapora, e em breve estaremos desenvolvendo várias ações nesse sentido, inclusive de arrecadação de absorventes, para a gente tentar amenizar a situação de algumas meninas que passam por esse processo, enquanto a prefeitura não consegue fornecer, né? Mas eu acredito que muito em breve essa questão vai ser resolvida. Então é isso, agradeço. Senhores vereadores, o projeto de lei de número 006/2021, legislativo, continua em discussão. Boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando. Eu gostaria de parabenizar a vereadora por esse projeto, um projeto muito interessante. Claro que os homens, eles não notam, né, essa visão que a vereadora teve, porque a gente não faz uso, né, de um absorvente, no caso. Mas, enfim, parabéns, vereadora. E eu acho que um projeto super importante, e eu acho que deveria de ter nos postos, igual tem o preservativo, né? Porque, como você falou, muitas mulheres, elas começam o ciclo menstrual e não tem, né? Não consegue. Às vezes, até então, a menina tem até vergonha de falar, né? Com a mãe ou com o pai. Então, é um projeto super importante. Mais uma vez, queria parabenizar você pelo projeto. Agradeço, presidente. E queria só complementar uma informação. A princípio, esses absorventes serão fornecidos pela promoção social, pela Secretaria de Promoção Social, mas a ideia é realmente estender para todos os postos de saúde e escolas. Hoje eu estive conversando com algumas assessoras, inclusive a assessora Patrícia Rosa, do deputado Vitor Lippe, e ela informou que em breve as escolas estaduais estarão fornecendo. Embora o município, a maioria das crianças não estão nessa fase, né, de pré-adolescência e adolescência, nós temos a Escola Célia Batista, que atende esse público. Então, também, eu creio que a prefeitura irá fornecer para essa escola, quando retornar às aulas presenciais, para que todas as meninas que não têm condições tenham acesso ao absorvente, que é uma coisa tão simples, né, mas para muita gente Sim. é complicado. Senhores vereadores, o projeto de lei de número 006/2021, legislativo, continua em discussão. Projeto de lei de número 006/2021, legislativo, está em votação. Os que estiverem de acordo
permaneçam como estão, e os que forem contrários queiram se manifestar. Projeto de lei de número 006/2021 legislativo está aprovado. Parecer 49 de 2021 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei número 7 de 2021 legislativo. Parecer 43 de 2021 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei número 7 de 2021 legislativo. Projeto de lei número 7 de 2021 legislativo de 11 de junho de 2021. Dispõe sobre a proibição da fabricação, comercialização, armazenamento, transporte, manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifícios de estampido no município de Salto de Pirapora e da outras providências. O projeto de lei de número 007/2021 legislativo está em discussão. Peço uso da palavra mais uma vez. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Valesca Menezes Garcia. Gente, eu sei que esse projeto ele vai levantar muitos questionamentos, muitas polêmicas, né? Porque eu tenho pessoas que gostam de utilizar esse artifício, esse material. Mas eu, quando me propus a colocar esse projeto em questão, eu pensei na maioria das pessoas, na maioria dos benefícios, nos beneficiados, na verdade. Então, o benefício vai ser muito maior do que para pessoas, do que prejuízo para alguns que se identificam com esse tipo de material. Porque ele vem qual que é o objetivo dele? Justamente o bem-estar de crianças autistas. Quem tem criança autista sabe a dificuldade que é esse tipo de barulho que provoca os fogos com estampidos, idosos, pessoas acamadas, bebês e os animais, por conta da audição muito sensível. Todo mundo acho que conhece uma história, já ouviu falar uma história, já passou por isso, de animais que durante festas, né, por exemplo, no Réveillon, por conta da queima de fogos com estampidos, acaba ou morrendo mesmo por conta do estresse causado, ou até mesmo tenta fugir, ou escapa, acaba sofrendo algum acidente. Então, ele vem trazer muito mais benefício do que prejuízo. E, a partir do momento que também é proibido a comercialização, acaba também inibindo a soltura dos fogos. Hoje em dia, existem fogos que têm apenas luminosidade, alguma coisa assim, não sei o termo correto, não me lembro agora, mas ele não tem o estampido. Então, eu acredito que esse projeto é bem importante. Inclusive, ele já foi apresentado pelo deputado Bruno Ganem e pela Maria Lúcia Amari. Foi aprovado pela Câmara dos Deputados, está esperando a sanção agora do governador, que eu acredito que ele vai sancionar. Inclusive, hoje a Maria Lúcia Amari esteve aqui em Salto de Pirapora, promovendo uma ação bem bacana junto aí à Secretaria de Promoção Social, na entrega de cobertores. Quero aqui aproveitar para agradecer a deputada, isso aí a equipe. E ela gravou um vídeo pedindo, né, o apoio de todos, mas não tive tempo hábil de promover esse vídeo, de divulgar o vídeo. Então, quero agradecer mais uma vez a deputada e agradecer a todos pelo apoio. Senhores vereadores, o projeto de lei de número 007/2021 legislativo continua em discussão. Preciso só complementar um pouquinho, que esqueci de falar um assunto. Gente, todo ano a gente fica aguardando sempre aquela queima de fogos, né, que é tão tradicional na cidade. E esse ano o Matheus, o executivo, fez uma coisa muito bacana. Ele não usou a queima, né, não utilizou os fogos. E, no entanto, o que ele fez? Ele, não sei de que forma, ele subiu um balão, né, não sei o nome daquele balão, não sei se alguém pode me ajudar aqui. E ele semeou, jogou, distribuiu sementes lá de cima. Então, foi assim, ele trocou os fogos por esse evento, que foi muito bacana e que, além de bonito, é muito importante também para o meio ambiente. Senhores vereadores, o projeto de lei de número 007/2021 legislativo continua em discussão. O projeto de lei de número 007/2021 legislativo está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que forem contrários queiram se manifestar. Projeto de lei de número 007/2021 legislativo está aprovado. Nada mais havendo tratar, dou por encerrado a 22ª sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontram gravadas em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na Secretaria desta Casa para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos os presentes, dos internautas que nos acompanharam. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite.